Olá! Hoje nós iremos falar sobre Bezerra de Menezes. Quem já não ouviu falar sobre Bezerra de Menezes, não é? Pois é, o chamado médico dos pobres, apelido chocoso que lhe deram, e que ele dizia ser o mais honroso título que recebeu. Médico, homem caridoso, devoto de Maria de Nazaré, ótimo pai, que passou pela vida apenas para cuidar de seu próximo e ficou conhecido como o apóstolo da caridade. No dia 29 de agosto de 1831, uma estrela da constelação de Cristo desce mais uma vez à Terra para nos falar de seu amor, da beneficência, da caridade. Numa pequenina cidade, na fazenda chamada Santa Bárbara, às margens do Riacho de Sangue, por trás do Rio das Pedras, cerca de 200 quilômetros de Fortaleza, encarna o espírito de Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante. Filho de Antônio Bezerra de Menezes, tenente-coronel da Guarda Nacional, e de Dona Fabiana de Jesus Bezerra. Família muito nobre, mas por ter sido seu avô um dos grandes líderes do movimento de libertação, conhecido como Confederação do Equador, a família é perseguida. E Bezerra, ainda pequenino, tem que sair das terras cearenses para abrigar na hoje cidade de Imperatriz, no estado do Rio Grande do Norte, onde passou sua infância. Já com 14 anos de idade, quando os ânimos já haviam serenado, a família pôde retornar à Fortaleza, onde foi estudar no Liceu do Ceará, que era dirigido pelo seu irmão, também muito novo. Desde a sua infância, revela uma inteligência privilegiada. Destaca-se como um dos melhores alunos em todas as épocas. Mas sua vocação era tornar-se médico. E a única faculdade de medicina no Brasil era no Rio de Janeiro, capital do Império na época. E para lá se mudou. Já cursando a faculdade, com muitas dificuldades econômicas, ele era obrigado a lecionar aulas particulares de matemática e filosofia. Seus recursos eram escassos e em um mês faltava-lhe o dinheiro para o pagamento do aluguel do minúsculo quartinho onde residia. Ele era tão bom professor que os alunos aprendiam rápido e não retornavam. Mas naquele mês estava mais difícil que os outros. Triste, procurando um trabalho para urgentemente poder pagar o aluguel e sem encontrar, retornou ao seu quartinho, quase perdendo as esperanças, quando alguém bate à sua porta. Pois não. Era um rapaz, jovem, bem vestido, muito bem educado. Senhor, estou à procura de um professor de matemática. Fui informado que aqui morava um. É o senhor? Sim, sou eu. Além de matemática, dou aulas particulares também de filosofia. Mas, por favor, entre. E o jovem entrando foi logo falando. Gostaria de algumas aulas de matemática, mas quero lhe pagar antecipadamente. De imediato, Bezerra recusou, mas o rapaz foi firme. Senhor, por favor, aceite o pagamento adiantado, pois tenho receio de gastá-lo em besteiras. E assim, Bezerra aceitou. No dia seguinte, ficou à espera do novo aluno. E nada. No outro dia,
Nada. E assim passaram-se os dias, e aquele aluno nunca apareceu. Até hoje, ninguém sabe quem é aquele jovem. Espíritos nobres certamente inspiram para levar a providência divina para aqueles que sempre depositam a sua vida nas mãos do Senhor. Bezerra era católico desde que nasceu, mas já não encontrava respostas na sua religião. E mesmo assim, nutria uma fé sincera em Deus, que alimentava sua alma. Casou-se com Maria Cândida Augusta de Lacerda Machado, uma linda moça, que lhe deu 2 filhos. E é ela que vai estimulá-lo à carreira política. Ele não queria, mas para agradá-la, consentiu. Depois de graduar-se em medicina, aos 25 anos de idade, abriu um consultório que ficava quase às moscas. Mas em sua casa havia filas de pobres e necessitados que, impossibilitados de pagar uma consulta, o procuravam em casa. E ele nunca deixou de atender a eles. Ele nunca deixou de atender a ninguém. Não bastando isso, normalmente ajudava financeiramente as pessoas para que pudessem comprar seus remédios. A palavra amiga, o consolo, as lágrimas compartilhando as dores, até o receituário homeopático, que era mais barato, se utilizava. Assim ajudava mais as famílias. Atendia a todos no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E seus atendidos imploraram para que ele se candidatasse. E ele, desejando agradar a sua esposa, se torna vereador. É reeleito mais um quadriênio e, assim, chega ao cargo de deputado-geral em sua época. Foi presidente da Câmara Municipal, dada a sua inteligência, a sua capacidade de unir, a sua capacidade de defender os verdadeiros anseios políticos e sociais do Brasil. Ele dizia que não só a medicina, mas a política também deveria ser exercida como um sacerdócio. Foi um dos grandes abolicionistas, escrevendo um livro até, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem danos para a nação. Mas a dor o visita muito cedo. Sua esposa desencarna de mal súbito, após 5 anos de casados, e deixando seus filhos de 3 e 1 aninho de idade. Naquela época, ele recebe de um amigo, um exemplar da Bíblia e começa a vasculhar aquela obra magnífica, aquela coleção de livros, se encanta mais uma vez com a religião e encontra alguma paz para o seu coração. Mais tarde, um de seus amigos, Dr. Joaquim Carlos Travassos, o presenteia com uma tradução do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E ele, no trajeto da sua casa para o consultório, no bonde, com o livro que recebera em mãos, pensou: eu não irei para o inferno apenas por ler um livro. E começa a ler aquela obra. E, surpresa, tudo que ele lê é familiar. Ele até diz que era espírita mesmo antes de ler Kardec. Certamente, fora preparado no mundo espiritual. Há quem defenda que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pela psicografia de nosso querido Chico Xavier, que em uma reunião no mundo espiritual antes do reencarne de Bezerra de Menezes, quando o espírito Ismael, que se acredita seja um dos protetores do Brasil, reúne espíritos de grande hierarquia com a presença de Bezerra de Menezes. E ele diz a seguinte orientação a ele: descerás as lutas terrestres com o objetivo
de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. Arregimentará todos os elementos dispersos com as dedicações de seu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos seus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos. A força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria de seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que menor não será. A compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Bezerra de Menezes, com os olhos em lágrimas, aceita a missão e reencarna no Brasil, tendo esse conhecimento na medicina, na política e conhecendo a doutrina dos espíritos, vai se tornar ainda mais dedicado. Uma vida de renúncia, sacrifícios, por amor a Jesus. No livro Perfis Parlamentares de número 33, que se encontra disponível na Câmara dos Deputados em Brasília, nós temos a vida política e muitos discursos que ele fez, afrontando muitas lideranças, denunciando a corrupção, denunciando inclusive a maneira equivocada e desonesta que muitos defendiam a abolição dos escravos. Diziam eles: libertamos os escravos, sim, desde que eles vão combater na Guerra do Paraguai. E ele se revoltou muito com isso. Defende os pobres, defende os professores, defende todos que trabalhavam na saúde. E discursava até, vejam só, sobre a poluição no Rio de Janeiro, já naquela época, hein? Mas seus filhinhos estavam dando muito trabalho sem a mamãe. Foi quando ele recebeu a ajuda da irmã de sua esposa, Cândida Augusta de Lacerda Machado. Mas ele ficou pensando e disse a ela: como pode uma moça ficar na casa de um viúvo assim? Já que você é mãe espiritual de meus filhos, eu te peço que seja também minha esposa. E casaram-se. Teve mais 7 filhos com ela. Ele era um grande fã da reencarnação, né? Seus filhos nunca passaram necessidades, mas também não tinham luxos. Dava a eles o maior tesouro, que era o amor e a dedicação. Bezerra de Menezes foi um bom pai, médico, político, escritor e divulgador da doutrina espírita. Numa época que as pessoas faziam procissão, paravam na frente de casas e centros espíritas e as apedrejavam. E ele sempre lembrando a frase de Cristo: que aquele que me testemunhar diante dos homens e me confessar, eu confessarei e testemunharei diante de meu Pai, que está no céu. Na noite memorável de 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha do Rio de Janeiro, para um público de mais de 2.000 pessoas, médicos, políticos, intelectuais que se reuniam, ele pede a palavra e sobe à tribuna. No seu discurso caloroso, defendendo a doutrina espírita, e declara-se publicamente espírita. A partir de então,
portas que sempre lhe foram abertas fecharam. Pessoas que caminhavam na rua, numa calçada, ao vê-lo, mudavam de calçada. Outros cuspiam nele da sacada. E mesmo assim, ele defendia a sua doutrina, a sua fé. Para vocês terem uma ideia, no Código Penal Brasileiro de 1890, a prática do espiritismo foi considerada crime e, por isso, houve uma grande revolta. Várias casas espíritas foram fechadas. E ele, um dos fundadores da Federação Espírita do Brasil, faz a união e a unificação do movimento espírita. Não foi fácil. O movimento espírita estava dividido. Entre um lado, os místicos e do outro lado, os científicos. E Bezerra de Menezes vai com muito trabalho e empenho defendendo as obras de Allan Kardec. Ele próprio promoveu a tradução do livro Obras Póstumas e defende o estudo do Livro dos Espíritos na Federação, explicando para as pessoas com temas mais simples, mais fáceis, aquele tesouro que nos foi ofertado pelo mundo maior. Então, sob a bandeira do estudo e da caridade, ele consegue a unificação do movimento espírita. Escreveu para o maior jornal do Brasil, O País, artigos sobre o espiritismo, estudos filosóficos, hoje transformado em livro pela Federação Espírita Brasileira, sob o pseudônimo de Max. Num desses artigos, defendeu a retirada do Código Penal a lei que considerava a prática do espiritismo crime, dizendo que se igualava à era da Inquisição. Em 1895, foi convidado novamente a reassumir a presidência da Federação Espírita Brasil. Função essa que exerceu até o dia do seu desencarne. E foi em meio a grandes dificuldades financeiras que um AVC o acometeu, vindo a desencarnar em 11 de abril de 1900, após vários meses acamado. No relato de um parente, disse que Bezerra, o tempo todo que ficou acamado, não pronunciou uma palavra. Momentos antes do seu desencarne, voltou a falar, mas o que disse foi uma prece sincera e sentida a Maria de Nazaré, falecendo em seguida. Não faltaram pobres e ricos a socorrerem a família, liderados pelo senador Quintino Bocaiúva. Quando Maria Modesto Cravo começou a sentir os primeiros fenômenos de desequilíbrio físico e mental, o seu marido Nestor Cravo recebeu a orientação para que a levasse ao encontro do Dr. Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais. Lá, Eurípides constatou a existência de suas faculdades mediúnicas. Submete-a de imediato a tratamento físico e espiritual, através de fluidoterapia, pois seu organismo encontrava-se muito debilitado em função de grave quadro obsessivo. Em poucos dias, Maria Modesto apresentava significativa melhora, sendo convidada a trabalhar na equipe mediúnica. Passado pouco tempo, já recuperada, recebe a orientação de mudar-se para Uberaba, a fim de desenvolver importante trabalho espiritual a que estava destinada. Em janeiro de 1919, fundou com outros abnegados e servidores o ponto Bezerra de Menezes, onde passa a servir enfermos e necessitados. Neste ponto, recebe de Bezerra de Menezes a incumbência de criar uma nova instituição, o Sanatório Espírita de Uberaba. A planta arquitetônica do sanatório é recebida mediunicamente por Maria Modesto. Mas o restante da história de Maria Modesto deixo para a nossa querida Kátia.
Mas vocês sabem, né? Adoro historinhas. E Bezerra nos deixou várias. Algumas eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando ainda era presidente da companhia Carros Urbanos, ao sair da empresa às 18 horas e se encaminhando para pegar o bonde para sua casa, deu de encontro com um velho conhecido que se encontrava transtornado. O que aconteceu, meu caro? Acabei de perder meu filho. Estou desempregado e sem recursos. E desabou a chorar. Bezerra o levou a um canto. Não esperou ele falar mais nada. Retirou a carteira do bolso, sem saber quanto tinha lá, e entregou ao amigo dizendo: vá, meu caro, espero que aqui tenha o suficiente para acalmar um pouco esse seu desespero. Depois de abraçá-lo, se dirigiu novamente para pegar a condução, o bonde. Pegou o bonde, meteu a mão no bolso para pagar o dinheiro da condução e não encontrou nada. Tranquilamente desceu do bonde, entrou em uma casa comercial conhecida dele, solicitou o empréstimo de R$300 para a condução. E depois ele pagaria. Assim era Bezerra de Menezes. Chico Xavier, quando ainda morava em Pedro Leopoldo, após o seu trabalho mediúnico, psicografias, evangelho, orações, dirigia-se às casas das famílias necessitadas, sem horário definido, fazendo por muitas vezes à noite. Ele visitava as famílias carentes para levar-lhes um pouco de alimento, um pouco de consolo. E existiam famílias que residiam embaixo de uma ponte velha, numa estrada abandonada. Iam com ele sua irmã Luísa e mais 2 ou 3 pessoas. O marido de Luísa era fiscal da prefeitura e recolhia na hora da xepa, nas feiras livres, legumes e outros alimentos que eram doados a essas famílias. Mas uma noite, eles não tinham absolutamente nada para levar. Decidiu-se então não irem, pois as famílias estavam com fome e nada tinham para lhes oferecer. Foi então quando lhe apareceu o espírito de Bezerra de Menezes, que sugeriu colocar água em algumas garrafas e essas seriam magnetizadas. Assim teriam algo para doar. E Chico assim o fez. Colocou água em garrafas, em moringas e se dirigiram à Ponte Velha. Quando lá chegaram, o pessoal já começou a gritar: gente, o Chico está chegando, o Chico está chegando. E ele, constrangido e angustiado, disse: meus irmãos, hoje não trouxemos nada. Nada tínhamos para trazer. As pessoas ficaram ofendidas, tomando atitudes de desrespeito. E ele começou a chorar. Uma das assistidas falou então: alto lá! Este homem e essas mulheres sempre nos alimentam. E hoje que nada tem, vamos nós lhes dar algo. Vamos cantar com alegria, vamos agradecer a eles. Neste momento, apareceu um caminhão e o motorista perguntou: Chico Xavier encontra-se aqui? Sim, eu sou Chico Xavier. Seu Chico, era para chegar antes, mas deu problema na estrada. Vim a mando do doutor fulano de tal, lhe trazer esse caminhão carregado de alimentos para doação. O senhor lembra-se do doutor, seu Chico? Chico parou e lembrou-se. Ele e sua esposa receberam uma carta consoladora de seu filho que havia desencarnado. Estavam tão desesperados que o doutor falou para ele que de um modo ou de outro, porque ele não aceitou o dinheiro dele, ele pagaria a dádiva. Mas como o senhor me achou? Perguntou ele.
Como eu lhe disse, senhor, tive problema na estrada. Chegando ao centro, vi que as portas estavam fechadas. Um senhor alto de idade, de barba, me disse aonde encontrá-lo e fez questão que eu lhe dissesse o nome dele. Chico parou, pensou e perguntou: E qual o nome dele? Bezerra de Menezes. O senhor o conhece? E Chico respondeu: Sim, é um velho amigo meu. Bezerra de Menezes, quando encarnado, frequentava um centro espírita, onde fazia palestras e atendimentos. Numa noite, ao sair, depara-se com um homem de olhar angustiado, febril e desesperado. Doutor Bezerra de Menezes, o senhor poderia me ajudar? Meu amigo, de que precisas? Deixei minha mulher e filhos em casa, doentes e famintos. Estou desempregado, não tenho recursos para nada. Saí com a esperança de encontrar algo para levar para lhes matar um pouco a fome. Bezerra foi logo colocando as mãos nos bolsos, mas não me encontrou nada. Em pensamento, perguntou a Maria de Nazaré o que fazer naquele momento. Meu amigo, hoje eu não tenho nada, infelizmente, mas tenho aqui um abraço que Maria de Nazaré me pediu para dar-te. E assim que chegar em casa, abrace também sua esposa e filhos, que amanhã tudo irá se arrumar. Abraçou fortemente o homem e quase chorou. Aquilo ficou em sua mente por vários dias. Na outra semana, ao sair do mesmo centro espírita, lá estava o mesmo homem, mas agora com um semblante melhor, com melhor aparência. Meu amigo, tudo bem? Você aqui novamente? O que me conta de novo? Perguntou Bezerra. Doutor Bezerra, vim aqui lhe agradecer profundamente. Naquela noite cheguei em casa, abracei minha esposa e filhos e fomos dormir. Ao nos levantarmos, não tínhamos nem fome nem febre. Saí novamente à procura de emprego e na primeira porta que bati, um senhor se compadeceu de mim, dando-me emprego e ajuda de mantimentos. Então venho agradecer-lhe o abraço, o seu bendito abraço, mas quero lhe pedir outro favor. Bezerra, já com os olhos marejados, perguntou: Qual favor, meu irmão? Por favor, agradeça a Maria de Nazaré pelo abraço e pelo emprego. Um certo dia, Bezerra ia sair de casa para trabalhar e ouviu da sua esposa: Bezerra, por favor, não temos nada em casa, nada. As crianças vão acordar e nem leite nem pão tenho para lhes dar. Já chorando, implorou: Veja o que você pode fazer por nós, a sua família. Bezerra saiu muito triste, pois não tinha nada, nem uma moeda, e pediu a Jesus que o ajudasse naquele momento. Mas, de novo, foram só consultas de necessitados, nenhum pagamento. Até seu anel de formatura já tinha ido para uma mãe que não tinha como comprar medicamentos para seu filho. Ao chegar em casa, se deparou com caixotes e mais caixotes com alimentos. Nossa, Bezerra, não precisava exagerar. Vou até doar muitos alimentos, senão estragarão, disse sua esposa. Mas quem enviou? Perguntou ele. Não sei. Para quem você pediu? E Bezerra silenciou, em agradecimento. Uma noite, um de seus filhos, o Francisco, estava ardendo em febre e nada que ele fizesse estava adiantando. Altas horas já, e ouviram uma batida na porta. Era uma mãe desesperada. Por favor, doutor, socorra meu filho, ele está morrendo. Ele olhou para sua esposa e ela, com os olhos, lhe pedia para ele ficar em casa.
Vou com essa senhora ver o filho dela e Jesus vai ficar cuidando do meu filho. E foi-se. Passaram-se várias horas. Cuidou ardentemente daquela criança. Quando a febre já havia cessado, retornou à sua casa. Já era de manhãzinha, orando para que encontrasse um quadro melhor. Ao abrir a porta, silêncio total. Seu peito ficou apertado. Ao entrar no quarto, se deparou com a sua esposa e seu filho dormindo sossegadamente. E o melhor, sem febre. Agora, se me permitem, uma historinha que aconteceu comigo, aqui nesta bendita casa. Eu estava andando na minha rua e caí na calçada. Caí de frente, batendo muito forte os seios, mas a cabeça não. Sabe aquela vergonha de cair na rua, né? Você levanta correndo e eu senti uma dor muito forte no maxilar, mas muito forte mesmo. Pensei, não bati o queixo, por que dói assim? E a dor passou. Após 3 dias da queda, já não conseguia respirar direito. Não conseguia puxar o ar. Aí sim eu resolvi ir no PS. O doutor que me atendeu pediu um raio-x. Levei a ele o raio-x e ele pediu que repetisse. E assim foi feito. Com os 2 raios-x em mãos, ele me mostrou. Dona Vilma, a senhora trincou uma vértebra. A dor que a senhora sentiu no queixo foi a vértebra cutucando seu coração. Vamos dizer assim para que a senhora entenda. Pensei, como consertar isso? A única coisa que pode se fazer é a senhora tomar esses remédios e usar faixa e repouso. Muito cuidado para não cair mais. E ainda deu muita risada. Paciência, pensei comigo. Comprei os remédios e comecei a tomar. Todos sabem aonde moro. Não é perto da casa espírita, venho a pé. Após alguns dias, eu já não estava conseguindo mais andar e respirar. Estava se tornando um pesadelo. Num sábado, eu vim trabalhar com muito sacrifício, mas com o amor de sempre. Naquele sábado, não lembro o motivo, a minha querida, amada amiga, Dona Alzira, não pôde ir e eu fiquei sozinha na recepção. Estava quase na hora da palestra e, se não me engano, a Ana Paula veio correndo me chamar. Corre, Vilma, corre para a sala de cirurgia. Mas eu não coloquei meu nome lá, já passei na 4ª. Corre, Vilma, estão te chamando lá urgente. Você fica na recepção? Perguntei a ela. Corre, mulher! E lá fui eu, para a sala de cirurgia. Bati na porta, ofegante, porque eu não conseguia puxar o ar. E me apontaram uma maca. Irmã, deite-se de bruços. A equipe de Bezerra de Menezes está aqui para atendê-la. Eu já comecei a chorar. Olhei para Maria Lúcia já chorando e deitei na maca de bruços. Ninguém levantou minha blusa nem nada. Apenas senti uma leve pressão nas costas. Demorou uns 4 a 5 minutos. Pode levantar, irmã. Vai com Deus. Continue seu trabalho. Quando eu desci da maca, já não tinha mais dor alguma e podia respirar normalmente. Caí num choro incontrolável e saí da sala. Quando a Cláudia me pediu para fazer uma palestra sobre Bezerra de Menezes, na hora veio à minha mente contar isso para vocês. Naquela noite, quando eu cheguei em casa, fui tomar um longo banho, pois com a dor e a falta de ar, tomar banho estava se tornando uma tortura. E nesse banho chorei mais ainda de gratidão a essa alma tão bendita, a essa corrente médica espiritual tão abençoada e a Deus por ter me dado tamanha graça. Desculpem a emoção.
Para terminar, espero ter demonstrado para vocês o quão grande e importante foi a vinda de Bezerra de Menezes à Terra. E uma última historinha. Quando Chico Xavier desencarnou, Bezerra de Menezes o recepcionou para conduzi-lo até nosso Mestre Jesus. E Chico, todo feliz, perguntou a Bezerra se o seu paletó, aquele surrado paletó, estava bem passado. E Bezerra disse que ele não precisava usar o paletó. E Chico respondeu: meu caro amigo, eu tenho receio que se eu for sem o paletó, nosso Mestre Jesus não irá me reconhecer. Bezerra olhou aquele servo de Jesus e pensou: tão simples, tão humilde, tão caridoso. Vai ver, ainda há alguns bilhetinhos dentro deste seu paletó surrado e espere entregá-los ao nosso Mestre Jesus. Sempre pensando e orando pelos próximos. Espero ter correspondido à expectativa de falar sobre Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a todos com muita saúde. Que Deus abençoe o nosso planeta. Muito obrigada. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria, o mesmo amor que dos teus olhos reluz. És tão sublime figura, de suas mãos brotam raios de luz. Trazes, Maria, o nome da Mãe de Jesus. Oh, alma de luz, perfume de flor, na sua bênção um gesto de amor. Maria, modesto teu nome, é bálsamo que alivia a dor. Proteja, Maria, o teu povo, que pede teu passe de luz. Que o Mestre vos pague, Maria,